Olá, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Horizonte Debate. E no programa de hoje, um tema importantíssimo, seu trabalho. Em 2017, foi aprovada a reforma trabalhista, que trouxe mudanças importantes na consolidação das leis do trabalho, a CLT. Segundo o governo Michel Temer, o presidente da República à época, a reforma tinha como objetivo primordial combater o desemprego e a crise econômica no país. No programa de hoje vamos discutir se já é possível notar reflexos dessa reforma no Brasil e também falaremos sobre a questão trabalhista no país. Para debater sobre isso, participam conosco Geraldo Gonçalves, presidente da nova Central de Trabalhadores de Minas Gerais, diretor secretário-geral da Confederação Nacional de Trabalhadores do Turismo e Hospitalidade, presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, conselheiro nacional do Serviço Nacional do Comércio, o SENAC, que eu tanto respeito. Rodrigo Bedran, advogado e professor da Faculdade de Sabará, mestre em Direito das Relações Econômicas e Sociais, pós-graduado em Direito do Trabalho, Direito Tributário e Direito Processual, membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de Minas Gerais e do Instituto dos Advogados, também aqui do Estado. Paulo Fonseca, professor municipal em Contagem e BH, diretor do Sindiúti de Minas e subsede de Contagem, diretor do Sindirrede da CUT-MG, conselheiro estadual e municipal de Trabalho, Emprego e Renda, membro do Fórum Permanente de Educação de Belo Horizonte, é só fera para discutir o tema trabalho. Senhores, boa noite, alegria tê-los cá. A pergunta ela é muito simples e eu vou começar contigo, Rodrigo. A reforma trabalhista, que tinha como intenção gerar emprego, tirar o país desse grande atoleiro, desse grande marasmo de investimento. Tecnicamente, ela tinha o potencial para fazer isso? Ela conseguiu fazer isso? É um prazer estar aqui, boa noite. Alegria. O que a gente percebia na Justiça do Trabalho? Uma grande insegurança dos empregadores de maneira geral. Por quê? Nunca se sabia qual era o risco da empresa, qual que era o passivo tangenciável ali da empresa. Por quê? Porque se combinava alguma coisa e, ao final, não sabia qual era o risco e qual era o custo deste emprego, porque as pessoas acabavam demandando e, ao final, na maioria dos casos, tendo a sentença procedente. Então, essa situação gerava uma instabilidade para os empregadores e, assim, e esse fato fez com que os empregadores procurassem empregar menos, tá? Então, a reforma ela veio exatamente com esse viés de tentar dar maior segurança para os empregadores, por quê? Para prestigiar o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, a lei faz, o pacto faz entre as partes. Uhum. Atingiu o objetivo, eu acho que a economia do país ela está em recuperação. Uhum. O que a gente tem em termos de estatística é que a economia está parada e está tentando reerguer. E a reforma, de maneira geral, ela trouxe maior segurança para os empregadores, sem sombra de dúvida. E o resultado disso é que as ações elas estão sendo mais objetivas. Sim. Objetivas em que sentido? Era muito comum pegar ações, chegar demandas no valor de 200, 300, 400, 500 mil, 1 milhão de reais. Tá? Um exemplo real. Valor de causa, 1 milhão de reais. Danos morais, 500 mil reais. Ao final, a pessoa ganhou basicamente 20 mil reais só porque a empresa não tinha sequer recibos. Tá? Uhum. E hoje, depois da reforma trabalhista, os valores estão mais acertados. Hoje em dia é muito raro você pegar ações com os mesmos valores de causa que antigamente. Uhum. As ações elas estão girando aí em torno de 30, 40, 50, até 100 mil reais. É difícil ter uma ação de mais de 100 mil reais. Por quê? Porque a reforma trabalhista, ela balizou o valor de causa através do arbitramento de honorários. Entendi. Então, a pessoa que perde, ela paga os honorários com base no valor da causa. Deixa eu girar um pouquinho. Geraldo, foi bom para o trabalhador que teve mais segurança, que teve mais oferta de trabalho? É indefinitivo, não.
Primeiro, eu quero agradecer a participação aqui, né? A TV, cultura, é importante que seja dito isso, porque na mídia paga normalmente tem uma tendência, né, para diferentemente. O nosso entendimento é que não. Por quê? A reforma trabalhista não trouxe alívio, em hipótese nenhuma, para o empregado, que é sempre a parte mais fraca nessa relação capital-trabalho. O que a gente observou é que trouxe uma insegurança maior, um nível de desemprego aprofundou, a reforma não veio para estabilizar a economia despencou. Nós temos um índice inflacionário hoje que se mantém. Isso é bom para o trabalhador? Sim, mas ele se mantém às custas de o trabalhador não ter rendimento para poder comprar. O que a gente observa é que houve um nível muito maior de comprar menos qualidade ou menos aquilo que era importante numa cesta básica para uma família. E, além disso, o que a gente pode observar é que se houve segurança para o empregador, e isso aconteceu de fato, para o empregado não. Houve uma instabilidade muito grande, o nível de desemprego aumentou, a economia até hoje, não só no governo anterior, mas no governo atual, ela aprofunda, ela não dá sinais de recuperação. A reforma da Previdência vem, mais uma vez, com engodo, como se fosse, ela não vai definitivamente recuperar a economia. O que faz a economia gerar é o consumo. E quem consome na plenitude é o trabalhador, que gasta tudo que ganha, porque já é pouco, né? Diferentemente do empresariado. Paulo, deu certo? Não, não deu certo, né? Nem poderia. É porque a lógica da economia é que, né, havendo demanda, né, vai haver consumo, vai haver emprego. Então, não era uma questão de baratear o emprego, que foi isso que trouxe, né, a reforma. Barateou, mas também diminuiu, né, o número de empregos no nosso país. E são essas pessoas que movimentaram, né, a economia na década anterior. São as pessoas que ingressaram no consumo, são os trabalhadores que tinham acesso aos bens básicos, bens de consumo. Então, quando você tem uma política recessiva, né, que diminui o emprego, que reduz os salários, que reduz as garantias, que flexibiliza, quando fala flexibiliza direitos, quer dizer, retira direitos do trabalhador, né, você também inibe o consumo, né, e aí é um ciclo vicioso, né, em que a economia vai mal, né, porque há uma concentração cada vez maior, né, no sistema financeiro desse dinheiro que deveria estar circulando e trazendo bem-estar a toda a população. Agora, senhores, permita-me provocá-los. Como é receber, por exemplo, uma crítica, Geraldo, Paulo, de que o governo agora é um governo de direita, de que vocês sindicalistas perderam, de que a defesa que vocês propõem é uma defesa que não se sustenta, que o advogado trabalhista, no fundo, ele ficava buscando tirar dinheiro desse empregador, porque o sujeito que foi demitido acabava entrando na justiça, pedindo horas extras que não foram contabilizadas e pedia dano moral. Como que é lidar com um cenário que tem 1/3 da população que dá respaldo? Estou provocando vocês. Como pensar isso? Como pensar, Paulo? Você é sindicalista, você perdeu. Eu vejo que a história ela é cíclica, né? Então, e a economia também, né? Nós temos momentos melhores, nós temos momentos de ascenso da luta dos trabalhadores, né? E outros momentos de defesa, né? E nós estamos num momento de defesa, né, dos direitos dos trabalhadores. Nós realmente... O trabalhador deixou de lutar? Não, o trabalhador está lutando. A gente tem visto aí na questão da Previdência, né, os trabalhadores junto com os estudantes, a população em geral, né, são manifestações de centenas de milhares, né, aqui mesmo em Belo Horizonte. Mas, Geraldo, a reforma da Previdência passou na Câmara em 2 turnos. Passou na Câmara. Nós, enquanto sociedade brasileira, enquanto trabalhador, somos mal representados. Porque você viu o seguinte, no momento em que a gente precisava de ter nos parlamentares, quer na Câmara ou no Senado, a defesa dos direitos trabalhistas e não a flexibilização ou a retirada deles, né, a gente vê um fisiologismo ser implementado em detrimento do trabalhador, né? Então, esse fisiologismo é que peca
naquilo que diz respeito a um Estado de Direito. Fisiologismo seria Seria a o tomar lá da liberação, cá, a liberação que na das verdade ela emendas passou, desde que o governo injetou 4 bilhões numa segunda parcela e faz isso de forma transparente e clara para mostrar que, de fato, só ocorreu a aprovação porque houve dinheiro, e dinheiro público, para a emenda parlamentar. Então, quando se pretende, num Estado de Direito, fazer benesse, que não seja com chapéu alheio. Mas e, Paulo, porque é dinheiro público. Mas as pessoas se manifestaram um pouco? Olha, primeiro, é muito pertinente essa observação do Geraldo. Esse recurso ele vem, sobretudo, do orçamento da educação. Né? Então, assim, a educação pública está sendo sacrificada nesse momento para se pagar emendas outras, né, de parlamentares, nem sempre são essenciais, né? Eu acredito que ainda estamos na luta, né? Vai para o Senado agora e é importante observar o seguinte, que dos fundamentos da reforma, né, 2 não foram ainda, que era a questão dos estados, municípios, né, e a outra é a capitalização. A capitalização acho que é o aspecto mais perverso, porque o patrão deixa de contribuir para a Previdência, o Estado brasileiro deixa de contribuir, né, e o trabalhador tem que fazer a sua poupança própria, né, e só pode retirar depois de 40 anos de trabalho, né, e 65 anos de idade. Então, isso, por enquanto, a capitalização, os estados e municípios, nós conseguimos barrar. Né, e no Senado nós podemos barrar como um todo o projeto, né, ou o máximo, né, que a gente conseguir. A provocação para o Rodrigo eu vou deixar para o segundo bloco, ele vai ter mais tempo para defender a classe dos advogados. Nós vamos para um breve intervalo. O que você pensa sobre política e trabalho? É a sua vida e a dos seus filhos sendo decidida. Até daqui a pouco.